Olá, seu Luiz Alberto, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Wagner, seja bem-vindo. Olá, Nadissan, muito boa noite também. Boa noite, Leda Lovato, Dona Leopoldina. Sejam bem-vindos. Ricardinho e Lúcia, muito boa noite também para vocês. Marina Paula, boa noite para você, Sueli, sejam bem-vindas. Cláudia Honor e Eliane, muito boa noite também. Olá, Lourdes Ogata, muito boa noite. Mariângela, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Flávia, boa noite. Maria Senhora, boa noite também, Oneida Alves. Luísa Nalim, boa noite. Deixar aqui já também o nosso boa noite a Ercília Machado, que vai assistir daqui a pouco. Ela disse que não vai conseguir acompanhar-nos no horário. Boa noite, Anitta e Clarindo também, sejam bem-vindos. Boa noite, Cris Queiroz. Falando da Ercília, ela apareceu aí. Olá, Ercília. Estava até falando pro pessoal que você ia chegar depois, Ercília. Olá, Andréia, Dantas e toda a família Dantas. Adriana, Dona Wanda, Sodivaldo, Márcio e Marcos, sejam bem-vindos. Olá, Lídia, boa noite também. Dona Rosali, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Valdete, boa noite. Boa noite também, Mariinha. Que bom, Ercília, ótimo. Se deu certo, é muito bom. E o tema nosso de hoje também, ele é bem interessante, né? Nós vamos falar aqui sobre a parábola do bom samaritano. Olá, Rosângela Queiroz, boa noite. Cidinha Vieira, boa noite também, seja bem-vinda. Esse capítulo é realmente bem interessante, né? Vamos então nos prepararmos para nós fazermos a nossa prece, pedimos a proteção, as bênçãos e, por que não, a autorização de Jesus para nós fazermos deste momento um verdadeiro e grande banquete espiritual em cima justamente destas lições do próprio Cristo. Que nas nossas preces e orações coloquemos aí todos os nossos pedidos, nome de todos aqueles que se encontram já aqui no nosso caderninho de orações e de intenções, por todos aqueles que vocês também gostariam aí nesse instante de direcionar as suas energias, as suas vibrações, a todas aquelas pessoas que a espiritualidade, principalmente nesse instante, entende necessitar desta energia produzida pela egrégora, que é o conjunto de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas vibrações. Nós encarnados, com uma condição ou com um fluido vital capaz de auxiliar a espiritualidade superior no tratamento de todos os irmãos, como nós vamos identificar hoje nesta parábola riquíssima de ensinamentos trazidas pelo próprio Cristo, que nós possamos identificar a importância de uma oração, a importância de uma vibração, a importância de uma elevação de pensamento
sobretudo numa reunião coletiva. A humanidade está necessitando, o planeta como um todo. As pessoas precisam despertar a sua consciência. O mundo de regeneração se aproxima. O momento da seleção natural está fechando o seu ciclo. E nós queremos, com certeza, estar incluído no seio daqueles que terão condições de avançar nos ensinamentos, nas informações, na própria evolução. Pois sabemos que sofrimentos virão para aqueles que ainda não atingiram esse despertar. E as dificuldades provenientes da encarnação em outros mundos, recém-elevados à condição de provas e expiações, vai gerar, com certeza, um atraso na evolução espiritual e um desejo, aquele desejo íntimo de correr atrás dos entes queridos que ficaram, alguns identificando a distância, outros com um vazio muito grande dentro de si. Por isso, meus irmãos, estudando o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, optemos todos nós, encarnados e desencarnados, pela caridade, pela humildade, pelo amor. Sejamos sábios e assimilemos esses ensinamentos com esse desejo ardente de continuar a busca pela felicidade plena. Que assim seja. Realmente é algo que a gente busca, que nós procuramos. Né, Marilza Abreu, boa noite. Tá atrasada não, Cidinha, nós estamos iniciando agora. Olá, Tuca, boa noite. Boa noite também, Marlene Silva, Joana e todo o pessoal, os companheiros da comunidade. Michele e Gabriel Rossato, boa noite para vocês. Boa noite também, Iraci Rosa. Dona Maria Geralda, seja bem-vinda. Boa noite, Adaí. Boa noite também para o seu companheiro. Sejam todos bem-vindos. Mas como nós estamos dizendo, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, nós estamos justamente neste momento da chamada transição planetária, né? Leni Soares, muito boa noite. E esse período em que a humanidade está passando por esse processo, já não é à toa que uma das parábolas mais lidas ultimamente é justamente a do juízo final, né? Elaine Oliveira, boa noite também. Helena Coelho, é justamente esta parábola do juízo final, demonstrando justamente esta seleção que está sendo feita no nosso planeta. Então nós precisamos saber, nós precisamos começar a questionar de que lado nós estamos nesta seleção, como nós vimos no nosso encontro passado. Estamos à direita, porque nós estamos conseguindo fazer a caridade, principalmente a caridade no sentido de uma mão não sabendo o que a outra faz? Ou nós ainda não estamos despertos o suficiente para entendermos que a fraternidade, a solidariedade, o amor são características dos espíritos que terão condições de continuar habitando ainda este planeta, e um planeta, vejam, num processo de evolução fantástico. As facilidades que nós possuímos hoje, quem de nós gostaríamos ou estaríamos totalmente preparados para ficarmos sem elas? Facilidades em todos os aspectos, gente. Todos. De locomoção, de comunicação, de saneamento básico, de saúde, de expectativa de vida. Vejam, são muitos realmente os exemplos que nos ajudam ou precisam nos ajudar a mantermos firme na fé para continuarmos a prática destas virtudes ensinadas pelo próprio Cristo. Realmente, ser exilado, o termo já é um termo pesado, mas talvez seja necessário nós trabalharmos com estes pesos para um despertar urgente. Mas os exilados,
Lógico que eles não estarão retrocedendo na escala evolutiva, mas serão espíritos que pegarão um planeta de provas e expiações no início da sua trajetória, sem todas essas facilidades. É claro que a dor e o sofrimento serão maiores, e sem contar este sofrimento moral. Como nós dissemos, vocês imaginem, você está num lugar e sentir saudades de outros lugares, sentir saudades de outras pessoas, de outros espíritos, e muitas das vezes você não sabe nem de onde que vem essa saudade, este vazio íntimo. Claro que nós teremos todo o apoio da espiritualidade, nós teremos apoio dos Cristos responsáveis por estes planetas, sim, mas será que se nós não estamos conseguindo hoje essa conexão, será que vai ser tão fácil e simples a conexão nesses outros lugares? Então, é algo realmente muito delicado que a gente deve avaliar, sobretudo neste atual momento em que nós nos encontramos, ok? Olá, Cecília, Reinaldo, muito boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Então, gente, vamos ficar atentos e vamos pensar muito neste nosso processo evolutivo, corretos? Bem, como eu disse para vocês, né, Ronaldo Fac, muito boa noite, seja bem-vindo também. Nós estamos neste estudo do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Tivemos a oportunidade de ter justamente uma introdução, e que eu reputo como um dos estudos interessantíssimos. Eu falo porque chamou até a minha atenção. Pretendo inclusive rever esse estudo, porque muitas das vezes nós trabalhamos aqui com aquilo que a espiritualidade nos inspira, né? Então tem coisas, tem informações que às vezes a gente acaba fazendo a ligação aqui no nosso momento de estudo. E sobretudo no ponto relacionado à salvação, me chamou muito a atenção as formas como que a espiritualidade consegue trabalhar determinados conceitos, nos chamando a atenção, né? Fique à vontade, Cidinha, que Jesus te acompanhe. Então eu particularmente, essa parte da introdução me chamou um pouco a atenção. No nosso encontro passado nós vimos sobre esta parábola do juízo final. E hoje, gente, nós teremos a oportunidade de rever. Eu sei que muitos de vocês já conhecem de cor e salteado a parábola do bom samaritano. Mas é um momento onde nós, aproveitando essa egrégora, né, Natália Silva, muito boa noite. Aproveitando esta egrégora, aproveitando este ambiente, aproveitando esse momento, aproveitando essas vibrações, esta conexão entre nós e a espiritualidade, e sobretudo sob a proteção da espiritualidade superior, pode ser que alguns aspectos dessa parábola tenham passado despercebido por nós. Então é bom e é interessante quando a gente tem a oportunidade de rever, né, Lisete? Boa noite, seja bem-vinda. Gente, essa parábola está escrita lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 a 37. E Lucas vai narrar neste momento justamente um questionamento. Foi tudo partindo de um questionamento que um doutor da lei fez para o Cristo. E eu acho sempre interessante essa introdução, e eu gosto de frisá-la, para a gente ver que a espiritualidade superior, o próprio Cristo como governador espiritual deste planeta, nunca deixou a humanidade desamparada. Os ensinamentos, as informações sempre foram passados, e principalmente algumas pessoas tinham essa capacidade, ou ainda têm essa capacidade de trazer para nós revelações que vão além do nosso tempo. Nós, por exemplo, estamos acostumados a dizer que o próprio Cristo teria resumido os ensinamentos da lei mosaica até na sua época. Mas a gente percebe nesta passagem, e Lucas deixa isso muito claro, que não foi o Cristo quem resumiu. Por quê? Porque eles já tinham este conhecimento e a informação. Vá em paz, Anitta, Clarindo, bom trabalho lá na Casa Espírita para vocês. Boa noite também, Cidinha Oliveira, seja bem-vinda.
Então, quando o doutor da lei pergunta para o Cristo o que é que ele precisaria para ser salvo, e Jesus responde para ele com uma outra pergunta: ora, o que está escrito na lei? O que o doutor da lei disse? Olha, está escrito na lei: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e amarás também ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então vejam, já naquela época os doutores da lei tinham conhecimento desta forma, vamos assim dizer, resumida, mas não menos complexa e não menos completa destes ensinamentos. Então, a espiritualidade não deixou o povo judeu do Antigo Testamento desamparado de informações, de conhecimento. Não. Só que é lógico, os doutores da lei muitas das vezes não repassavam, ou a população ainda não estava preparada justamente para assimilar este resumo, como dito pelo próprio doutor da lei, né, Maria Eleusa? Boa noite, seja bem-vinda. Então, primeiro ponto que nos chama a atenção: ora, os conhecimentos e as informações sempre estiveram. O mandamento do amor já era conhecido deles no Antigo Testamento. Cristo veio não somente reafirmar, mas acima de tudo exemplificar. E por que não passar a palavra ou a virtude na frente das palavras? Passar a virtude e a exemplificação na frente dos preceitos legais, que até então eram conhecidos, mas precisavam ser praticados. Dito isto, ou nesta pequena introdução que nós gostamos de fazer, porque a própria passagem a isso nos remete, né? A própria passagem a isso nos remete, nos faz também identificar nesse instante como que o doutor da lei não tinha, vamos assim dizer, tato, ou como ele não tinha sabedoria para lidar com Cristo. Gente, Jesus naquela época, ele era, talvez para os doutores da lei, um subversor. Ele era talvez um falso profeta, sabe? Ele era tido como um malfeitor, um revolucionário, inclusive no seio do seu próprio povo. Então, vários livros, inclusive romances, né? Emmanuel deixa isso também expresso num dos seus romances, principalmente há 2000 anos, que ele foi lá para poder vigiar, porque o Império Romano tinha ouvido falar desse tal de Jesus. Olha para vocês verem, se vocês pegarem, tem um livro também, uma trilogia do Espírito Lúcius, ele também traz no seu livro, Sob as Mãos da Misericórdia, A Força da Bondade, O Amor Jamais Te Esquece, uma trilogia fantástica. Ele fala também que o imperador romano naquela época chamou o senador Públio Lentulus e falou para ele: olha, você está indo, mas por favor, pegue para mim informações sobre esse tal de Jesus que apareceu por lá. Tanto é, gente, que o próprio senador escreveu, a gente sabe, todo mundo já ouviu falar daquela carta que o senador escreveu para o imperador falando sobre Jesus. Então, ele já estava como uma figura conhecida, e os doutores da lei também não passou despercebido deles, e eles mandavam as pessoas irem vigiar Jesus, fazer armadilha para poder pegar Jesus. Então, isso, o próprio narrador, o próprio autor do evangelho, nesse caso aqui, Lucas, falou: tinha um mestre lá, um doutor da lei lá, que estava lá exatamente para testar Jesus ou para tentá-lo. Mas repito, eles achavam que eram inteligentes o suficientes, mas eles não estavam preparados para a sabedoria
talvez a prudência, ou vou usar uma expressão um pouco mais chula, pelo menos para nós, dá para entender, a sagacidade do próprio Cristo, né? Maria Regina Quadri, boa noite, seja bem-vinda. A sagacidade do próprio Cristo, que ele pegava as armadilhas e utilizava como ensinamentos. Não foi uma nem duas, não foram várias vezes. O exemplo do tributo e da própria moeda. Mas veja que as questões são tão interessantes e isso nos ajuda a exaltar ainda mais a figura do próprio Cristo. Até a gente poderia imaginar, né? Será que essa pergunta que o doutor da lei fez para o Cristo não foi também ou uma forma de inspiração vinda da espiritualidade? Sim, ele pode ter sido, naquele momento, um médium intermediário. E a gente pergunta, um médium intermediário da espiritualidade inferior ou da espiritualidade superior? Por quê? Porque a pergunta dele deu vazão a uma das parábolas mais lindas contadas pelo Cristo e, principalmente para este nosso momento, e inserido nesse capítulo por Kardec de uma forma fantástica, junto com esses outros temas, está deixando, pelo menos assim, um campo vasto e uma claridade enorme para a humanidade entender o que vem a ser a caridade, né, Sr. Antônio Pazotto? Muito boa noite. Então, com certeza para mim há ali uma manifestação, vamos assim dizer, entre aspas, mediúnica, da espiritualidade inferior ou da superior, não sei, mas acabou que a sua pergunta deixou um legado para nós. Mestre, o que eu preciso fazer? O que está escrito na lei? Você já sabe, você é doutor da lei, está escrito isso, tá? Ótimo, então você faz isso e está tudo resolvido. Mas espera aí, quem é o meu próximo? Aí vem a dúvida, aí surge, mas quem é meu próximo? Gente, nós estamos fazendo essa pergunta até hoje. Quem é meu próximo? Sim, muitos de vocês vão saber dizer, meu próximo, são aqueles que estão mais próximos de mim, a minha família, são os meus vizinhos, são as pessoas com quem eu trabalho. Sim, quem é seu próximo? Quem, nesse instante, está precisando mais de você? Tenha certeza que ele é o seu próximo. É ele que você está precisando estender a mão, mas nunca se esqueça, você precisa estender a mão não por ele. Muitas das vezes você precisa estender a mão é para você mesmo. O fato dele estar ali diante de ti, com problemas, com dificuldades, com necessidades, muitas das vezes o teste é para você, ou a oportunidade é sua. A gente às vezes não faz essa ligação. A gente faz, olha, faz, ajuda e depois ainda faz questão de jogar na cara da pessoa que nós ajudamos, que nós é que tiramos ela do buraco, e muitas das vezes foi ela que nos tirou, ou ela está nos dando uma oportunidade tremenda, mas a gente vai percebendo aos poucos, inclusive com a própria parábola, o que é efetivamente fazer a caridade, né? O que é fazer a caridade. Vamos então à parábola. Eu estou aqui, só, você está vendo, eu estou comentando quase que tudo a título de introdução e na parábola mesmo eu estou falando pouco, mas é porque ela realmente traz algumas questões muito interessantes e uma reflexão muito grande também para mim. Olá, Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Gente, primeiro, de Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Nossa, esta simples frase, ela já nos dá margem para interpretações inúmeras. Mas é claro que a gente vai tentar ficar mais restrito possível, né? Até para que eu não fique muito repetitivo naquilo que eu vou falar. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que era Jerusalém? O que representava Jerusalém para aquele povo naquela época? Gente, Jerusalém era construída no alto de um monte. Por quê? Porque para aquele povo, para aquela cultura, no alto do monte você está mais próximo do Criador. E estando mais próximo do Criador, e sobretudo num templo construído para adorar a Deus, porque naquela época não tinha esse negócio não, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, não, você tinha que ir lá no templo.
Veja, isso podava as pessoas ficavam ali presas. Poxa, mas eu tenho que ter uma sinagoga, eu tenho que ir ao templo. Você tem que ir no templo. Se você não for num templo, você não vai entrar neste processo de conexão com Deus, você não vai entrar no processo de conexão com o Criador. Então, Jerusalém representava isso. E o que representava Jericó? Era justamente o oposto. Jericó era aquela cidade do comércio, era a cidade do mundo, era justamente a cidade onde todos ali de uma certa forma se juntavam, né? E ali poderia acontecer de tudo, ter de tudo. Então veja, você sai do céu, é como se você tivesse ido, não vou dizer para o inferno não, mas como se você tivesse ido para tudo aquilo que te prende ao mundo material. Talvez seja o mais correto e adequado. Então, você vem do céu para o mundo material, você sai do templo, de um processo de conexão com o Criador e vem para o contato com a própria matéria. Então, o homem descia de Jerusalém para Jericó e de repente ele é assaltado. Assaltado por ladrões. E quando você sai desse processo de conexão com o Criador e vem para o mundo material, você é assaltado. E neste assalto, ou neste ato, os ladrões querem roubar a sua paz, querem roubar a sua liberdade, querem interromper e roubar a sua conexão com o Criador, além de também expoliar todos os seus bens materiais. Eles querem tirar tudo de você. Olha a simbologia desta parábola. Você sai do processo de conexão. E aí quando você sai, que você está indo para o mundo, parece que o mundo vem e desaba sobre você. Todo mundo cobrando as coisas de você. Imagina dentro de uma família, você acaba de fazer sua prece, sua oração, aí vem um pedindo uma coisa, vem outro pedindo outra, e aquilo tudo para tentar o quê? Te desequilibrar, para tentar te desestabilizar. São os ladrões que estão justamente naquele momento te roubando. E muitas das vezes roubando a sua paz, e você não faz a mínima ideia. Quantos de vocês, por exemplo, que não tem aí o culto do evangelho no lar, quando termina o evangelho, aí de repente o irmão começa a brigar com a irmã, alguém fala uma coisa que o outro não gosta, tudo por quê? Porque você está descendo de Jerusalém para Jericó, e ali esse caminho, ele é realmente complicado. Por quê? Porque podem ter pessoas que querem justamente roubar de você tudo isso que você está tendo, tudo isso que você está conquistando, né, Célia? Boa noite para você, para Eva, Joaninha, para Francisca. Então, a simbologia de tudo isto é muito grande. Vamos lá, então eu estou descendo de Jerusalém, da conexão com o Criador, para a minha conexão com o mundo. E quando eu desço, corre o risco de ser assaltado. E quando eu sou assaltado, gente, quando esses ladrões aparecem justamente para roubar essas coisas que eu tenho, que eu estou tentando conquistar, eu vou dizer isso, né? Tentando conquistar, eis que em determinados momentos aparecem determinadas pessoas que poderiam nos auxiliar. Por exemplo, disse Jesus que ele descia, foi assaltado, deixaram ele machucado, muito ferido, desacordado, quase morto. E por ali passa, aliás, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. O sacerdote é justamente aquela pessoa que, para o mundo, tem a função de manter a conexão com o Criador. O sacerdote é aquele que, no papel das religiões, faz justamente essa ligação, ou tenta levar ou induzir a criatura a se ligar ao Criador. E justamente nesse momento que o homem estava assaltado, ferido,
expoliado de todos os seus bens, de toda a sua luz, de toda a sua paz, o sacerdote que também descia pelo mesmo caminho, ele simplesmente olha e passa direto. Não toma nenhuma atitude. O que será que Jesus quis dizer com isso? Como que um sacerdote, alguém que é o responsável por este processo, pelo menos do ponto de vista humano, responsável por esse processo de ligação, não fazer nada para restabelecer a sua conexão com o Criador, para restaurar a sua paz, restaurar a sua liberdade, restaurar principalmente os seus bens, nós todos que somos herdeiros do Criador. Jesus faz isso, claro, de propósito, para dizer que não são os títulos do mundo que vão nos salvar, não são os títulos do mundo que vão nos garantir, porque o sacerdote passou e poderia ter feito, ele poderia justamente ter colocado em prática tudo aquilo que ele aprendeu, mas simplesmente passou adiante. Depois, como diz o evangelista, aparece um levita. E interessante que ele não fala que o levita estava descendo também. Não, ele diz que o levita veio àquele lugar. Ora, quem representa o levita? Se o sacerdote representa nas religiões todas aquelas pessoas que têm, vamos assim dizer, uma obrigação especial religiosa, o levita nós vamos considerar como toda aquela pessoa da sociedade civil, comum, organizada, que também tem o seu dever e obrigação de ajudar as pessoas. Todas as pessoas. O levita, ele era o conhecedor da lei, ele era o estudioso, ele sabia o que estava escrito nas leis. Se ele sabia, ele tinha o dever, ele tinha o compromisso de ajudar. Mas como disse Jesus na parábola, ele também não se condoeu, não se apiedou, não se compadeceu daquele cidadão. Até que aparece na história, na parábola de Jesus, um samaritano. Samaritano, natural da Samaria, justamente uma região que era desprezada ou menosprezada pelos judeus. Apesar de serem todos hebreus, consideravam os povos da Samaria como heréticos. Por quê? Porque eles não adoravam a Deus da forma correta. Eles não adoravam a Deus da forma adequada, né? Vânia Assunção, boa noite, seja bem-vinda. Eles, segundo os próprios judeus, estavam simplesmente, Clara Frias, boa noite Edna Bueno também, simplesmente relegados. E é claro que não seriam salvos. Este era o conceito de samaritano para eles. E aí Jesus diz que eis que chega um samaritano. Jesus não falou que ele estava descendo também desse processo de conexão, porque segundo os judeus nem conexão com Deus eles faziam. Jesus também não falou que eles tinham... Não, simplesmente pegou uma pessoa, um povo que era desprezado, e falou que ele passou ali, e quando ele viu aquela pessoa naquela situação, no mesmo momento falou, opa, eu preciso ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Como que alguém de má vida pode estar tão preparado para fazer alguma coisa em prol de alguém? Poderiam pensar alguns. Outros talvez até pensariam, poxa, mas eu não aceitaria a ajuda de um estranho, eu não aceitaria a ajuda, por exemplo, de uma prostituta, eu não aceitaria a ajuda... Hoje a gente vê e percebe isso. Por conta da discriminação e do preconceito que ainda graçam na nossa sociedade, nós temos muitos samaritanos por aí. Talvez seja por isso, né?
que o grupo de Maria também é chamado de samaritanos, com base nessa própria parábola do Cristo, para mostrar que não são títulos religiosos, que não são títulos mundanos, para mostrar que não é o conhecedor ou o pertencente a essa ou aquela crença, não. Samaritano é justamente aquele que busca servir ao outro com base nessa parábola do próprio Cristo. Era um homem comum, uma pessoa simples, como diz o evangelista, que apenas e tão somente viajava. O samaritano estava viajando. Ora, o sacerdote descia do templo e passava por ali. O levita apareceu naquele lugar. Agora o samaritano, ele estava viajando. Ou seja, ele estava fazendo alguma coisa para ele. E ele parou o que ele estava fazendo para ele, para auxiliar aquele que precisava. Eu estou falando para vocês, essa parábola é fantástica, até tem mais algumas coisas, a gente não vai fechá-la aqui não, que tem algumas coisas interessantes que eu vou deixar para comentar com vocês no nosso próximo encontro. Mas, esses três personagens inicialmente, a gente vai ficar neles hoje, e no próximo a gente fala de outros que não são muito citados aqui nessa passagem, tá? Mas esses três, samaritano, levita e sacerdote, eles precisam estar aí, gente, na nossa mente, no nosso coração e principalmente nas nossas reflexões. Porque vejam, eu fiz questão de, nesta interpretação simbólica da passagem, deixar claro para vocês que este homem que voltou, olá Rosilda, seja bem-vinda, este homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, ele foi assaltado em tudo aquilo que ele estava trazendo dessa conexão. Então, tem muitos dessas, aspas, vítimas na nossa sociedade que foram assaltadas e que tiveram espoliadas ou roubadas a sua paz, a sua tranquilidade, a sua liberdade. Estão aí. Eu não estou falando daquelas pessoas que estão apenas e tão somente lá na rua, sem um lar, porque muitos estão ali naquela situação por opção. Eu sei disso. Não querem. Às vezes você até arruma ajuda, eles não querem ajuda. É opção deles. Então, por isso que eu fiz questão de deixar bem claro que esta pessoa que estava descendo, esta vítima, muitas das vezes é o que ela perdeu, foi somente a sua paz, a sua liberdade. Perdeu a sua confiança, perdeu a sua fé. Sabe? Essas coisas todas. Então, nós temos ali no nosso lar pessoas assim, nós temos na nossa vizinhança, nós temos amigos, nós temos conhecidos, colegas de trabalho. E aí, neste processo e principalmente nesta relação que nós temos com eles, a gente pode ser ou sacerdote, ou levita, ou nós podemos ser os samaritanos. A gente continua no nosso próximo encontro, trabalhando um pouquinho mais nessa parábola, e que Jesus nos auxilie nesse processo de compreensão, porque os seus ensinamentos são realmente riquíssimos, e que a gente possa buscar essa compreensão exata para nós termos mais facilidades de colocar em prática esses ensinamentos. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, por estarmos aqui compartilhando esse momento, e até o nosso próximo encontro.